O Recife amanheceu em luto com a notícia do falecimento da irmã doutora Lúcia Helena Tavares, uma das figuras mais emblemáticas da fé pentecostal em Pernambuco e a primeira médica reconhecida oficialmente na história da Assembleia de Deus no estado. Aos 80 anos, Lúcia partiu deixando um legado imensurável, não apenas no campo da saúde, mas, sobretudo, na seara espiritual, onde sua fé inabalável, sua dedicação incondicional ao Evangelho e seu testemunho de vida edificaram milhares de jovens e irmãos em Cristo ao longo das décadas. Nascida em 17 de junho de 1944, na cidade do Recife, filha de José Francisco Tavares e Tarsila Maria da Conceição, Lúcia Helena cresceu em um lar simples, mas profundamente comprometido com os valores cristãos. Desde a infância, mostrava sinais de uma vocação que ultrapassaria as barreiras comuns do tempo e da sociedade. Ainda adolescente, enquanto muitas meninas sonhavam com um futuro doméstico ou limitado pelas convenções da época, Lúcia ousava vislumbrar algo maior, servir a Deus com toda a sua força e inteligência, inclusive no campo profissional, onde poucos evangélicos, especialmente mulheres, ousavam entrar. Determinada e guiada pela oração, Lúcia enfrentou o preconceito e as dificuldades econômicas que ameaçavam esmagar seus sonhos. Mas a mão de Deus a sustentou. Conseguiu ingressar na faculdade de medicina, um feito considerado quase impossível para uma jovem evangélica da década de 1960. Ali, não apenas se destacou como estudante, mas manteve firme sua posição cristã, sem abrir mão da santidade, da modéstia e da doutrina. Sua postura reta, sua humildade e o amor que dedicava aos pacientes logo chamaram a atenção de colegas e professores. Era visível que havia algo de extraordinário naquela jovem doutora. Ao concluir sua formação, Lúcia Helena se tornou um símbolo dentro da Assembleia de Deus em Pernambuco. Pela primeira vez, a igreja via uma de suas próprias filhas se tornar médica. Um feito inédito que quebrava paradigmas e abria novos horizontes para a juventude assembleiana. Mas o que realmente tornava sua trajetória especial não era apenas o diploma ou a profissão, mas a forma como ela usava seu conhecimento para glorificar a Deus. Atendia sem cobrar, orava com os pacientes, evangelizava nos consultórios e usava o jaleco como uma extensão de seu ministério pastoral. Não se limitava a cuidar do corpo, era também uma médica da alma. A fé de Lúcia não era teórica, era vivida com intensidade, em cada gesto, em cada consulta, em cada aula que ministrava, em cada culto em que participava. Durante sua caminhada, tornou-se um verdadeiro ícone entre as mulheres cristãs, mostrando que é possível conciliar fé e ciência, santidade e estudo, vida profissional e vida espiritual. Muitos jovens que hoje atuam nas mais diversas áreas da saúde testemunham que foram inspirados pelo exemplo dela, porém sua história não foi marcada apenas por vitórias. Em 2006, doutora Lúcia Helena recebeu um diagnóstico devastador: câncer. Era um tipo agressivo, avançado, com metástases, que, segundo os médicos, lhe deixaria apenas 2 meses de vida. O choque foi imediato. Os prognósticos eram sombrios. A medicina, da qual ela mesma fazia parte, parecia ter assinado sua sentença. Mas foi nesse momento que a fé mostrou sua face mais poderosa. Lúcia não se entregou ao desespero. Reuniu sua família, sua igreja, seus irmãos de oração e clamou. Orou com lágrimas, com jejuns, com súplicas que atravessavam a madrugada. E Deus ouviu. Contra todos os prognósticos, o câncer recuou. As células que deveriam se multiplicar descontroladamente começaram a regredir. Os exames começaram a mostrar o inexplicável. O que deveria ser fim tornou-se um recomeço. Deus a curou. E ela testemunhou esse milagre até seu último dia de vida. Não como uma vitória pessoal, mas como prova do poder, da soberania e do amor de um Deus que ainda opera maravilhas. Desde então, sua vida ganhou ainda mais intensidade.
Aproveitava cada dia como um presente e multiplicava seus esforços em prol da obra. Passou a ser convidada para testemunhar em igrejas, congressos, simpósios. Jovens se reuniam aos milhares para ouvi-la. Ela não se apresentava como estrela, mas como serva, e dizia sempre: "Eu não sou médica de mim mesma. Deus é o meu médico dos médicos." Sua história virou inspiração, livro, pregação e foi passada de geração em geração como exemplo de fé inabalável. Ao longo das últimas décadas, Doutora Lúcia Helena Tavares se tornou referência não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Seu nome era sinônimo de integridade, vocação, compromisso cristão e milagres. Recebeu homenagens de conselhos de medicina, instituições evangélicas e órgãos públicos. Mas nenhuma homenagem era maior para ela do que o carinho da igreja. Nada lhe agradava mais do que ver uma moça humilde dizendo que havia escolhido estudar porque viu nela a possibilidade de um futuro digno, sem se afastar do altar. Sua partida, embora motivo de profunda dor, também é celebrada como um encerramento digno da carreira de uma mulher que combateu o bom combate, guardou a fé e terminou sua carreira em paz com Deus e com os homens. A notícia de sua morte repercutiu intensamente nas redes sociais, em páginas de igrejas, entre pastores, cantores e missionários que a conheciam ou que haviam sido abençoados por seu testemunho. Mensagens de gratidão, vídeos com trechos de seus testemunhos, fotos de reuniões marcantes e cultos em que esteve presente começaram a ser compartilhados como uma corrente de memória viva. Igrejas de todas as regiões do país fizeram cultos de ação de graças por sua vida. Famílias inteiras se reuniram para lembrar sua doçura, seu fervor espiritual, sua sabedoria e sua dedicação aos necessitados. A Assembleia de Deus em Pernambuco decretou luto oficial e uma cerimônia especial foi marcada para prestar homenagens póstumas. Durante o velório, realizado na sede da igreja no Recife, milhares de irmãos passaram pelas dependências do templo para se despedir. O culto fúnebre, marcado por louvores, lágrimas e palavras de gratidão, foi uma verdadeira celebração da eternidade. Pastores lembraram de seus feitos, jovens deram testemunhos comoventes, médicos evangélicos falaram sobre a coragem que receberam ao ouvir sua história. A ausência era visível, mas a presença do seu legado era ainda mais forte. Mesmo após sua morte, Doutora Lúcia Helena Tavares continua viva nas memórias e nos frutos que deixou. Sua trajetória é, sem dúvida, uma prova de que Deus continua escrevendo histórias impossíveis com pessoas disponíveis. Sua fé, que venceu diagnósticos, ultrapassou barreiras e iluminou caminhos, permanece como um farol aceso no coração de todos que tiveram o privilégio de cruzar seu caminho. A medicina perdeu uma profissional exemplar, a igreja perdeu uma serva fiel, mas o céu ganhou alguém que soube, com humildade e fervor, unir ciência e espiritualidade, razão e sensibilidade, técnica e compaixão. A irmã Lúcia Helena Tavares já era, em vida, uma lenda entre os fiéis. Agora, torna-se parte da história, eterna daqueles que dormem no Senhor, e assim, como bem lembram os que a conheceram de perto, sua partida não foi o fim. Foi apenas o começo de uma eternidade prometida àqueles que guardam a fé até o último suspiro. Que seu testemunho siga inspirando jovens, fortalecendo os fracos e apontando sempre para o Autor da vida. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.